Ao analisar o sistema de ensino atual no Brasil, podemos observar diversos pontos incoerentes, tais como a baixa qualidade, as frequentes greves e muitas outras características, que foram construídas e reforçadas através dos séculos transcorridos. E para entender como tais medidas nos afetam neste exato momento, precisamos voltar no tempo e perceber que essa desorganização começou há mais de 500 anos. Durante a história documentada brasileira de educação, houveram diversos períodos, caracterizados por instantes de relativa estabilidade de diferentes modelos políticos, econômicos e sociais. Com a chegada dos portugueses nas costas brasileiras, os jesuítas já lecionavam cursos de letras e filosofia na colônia. No entanto, em 1759, os pregadores foram expulsos por ordem do primeiro-ministro de Portugal, e a partir deste momento, a educação brasileira estava voltada a servir os interesses do Estado. Alguns anos depois, Portugal exigiu a cobrança de impostos sobre alimentos a fim de aplicar na educação. Ainda assim, grande parte dos professores eram mal preparados, ou por serem improvisados ou mal pagos. O resultado da decisão de Pombal reduziu a educação no Brasil a praticamente nada, o que só foi mudar com a chegada da família real no país. Dando um salto na história, e agora em 1879, houve uma reforma no sistema educacional intitulada Leôncio de Carvalho, na qual permitia a liberdade de ensino. O que na prática se traduziu a qualquer pessoa que se sentisse apta a ensinar poderia expor suas ideias e adotar os métodos que lhe conviessem, aliado ao fato de que a frequência nos cursos secundários e superiores se tornou livre, ou seja, desnecessária. Atualmente, uma proposta foi sugerida e aprovada pelo Congresso, a então denominada Reforma do Ensino Médio, muito similar à proposta aplicada há 138 anos atrás. O chamado notório saber, na qual indivíduos graduados sem licenciatura poderão ministrar aulas, se mostra não só como um descaso do governo federal com a educação, mas também uma tentativa desesperada e errônea de mudança. Para compreender melhor a relação entre a história da educação, originada na Grécia Antiga, e a vida contemporânea, deve-se estabelecer uma ponte entre esses dois períodos. Para tanto, podemos pegar o exemplo de Platão. Platão apresenta a ideia de que uma sociedade bem organizada é aquela onde cada indivíduo desempenha a função na qual é mais habilidoso. Os hábeis com as mãos deveriam ser artesãos, os fortes deveriam proteger a cidade e os sábios governá-la. O filósofo conclui então que para que esse ideal social fosse alcançado, a educação deveria ampliar seus métodos para conseguir desenvolver em cada criança o seu potencial, a fim de que possa executar melhor sua função. As particularidades de cada indivíduo deveriam ser tratadas com a mesma importância, assim como a aptidão de cada aluno para cada matéria. Porém, nosso método de ensino atual tem sufocado tais aptidões e priorizado determinados conteúdos considerados básicos. Consequentemente, outros assuntos são excluídos, principalmente temas que pertencem a áreas de humanas, como se não houvesse jovens interessados em adquirir conhecimento, ou até mesmo que fosse algo completamente desnecessário. Se Platão fosse contemporâneo à nossa comunidade, ele administraria a educação de uma forma em que todas as matérias, incluindo filosofia e sociologia, abordassem conteúdos básicos, a fim de despertar o interesse e a curiosidade daqueles que desejam seguir esta área. Com o interesse aflorado, o aluno poderia buscar o aprofundamento deste conteúdo, como a reforma do ensino médio propõe. Como forma de solucionar algum dos problemas do sistema educacional atual, é necessário primeiramente retirar os excessos. Especialistas afirmam que 80% do que aprendemos nas aulas de matemática não possuem utilidade alguma para o dia a dia. O tempo gasto foi completamente desperdiçado, enquanto poderia ser aproveitado para outras atividades. Os métodos de ensino são ultrapassados, muitas aulas teóricas, sem a participação dos alunos, o que distancia o jovem da escola. A reforma deve sim ocorrer, mas não nos moldes em que foi aprovada. A qualificação profissional daqueles que irão lecionar é sim um ponto de relevância, e isso influencia diretamente na formação do aluno e no conhecimento que ele irá absorver do professor. A exclusão de matérias tais como filosofia, sociologia e artes da grade curricular é inaceitável e elas devem estar presentes para o desenvolvimento do jovem. As estruturas das escolas de todo o país devem ser melhoradas,
A situação de instituições de ensino, principalmente na região Nordeste, desperta o espanto diante de tanta precariedade. Portanto, investimentos devem ser direcionados para estas áreas de construção e reformas. O conteúdo básico deve ser definido para todas as matérias, e com esta mudança, o Exame Nacional do Ensino Médio também sofreria alterações com relação ao conteúdo que ele abrangeria. Os métodos de ensino devem ser adequados, com o uso de aulas práticas que chamem a atenção do aluno e a interação com tecnologia. Outro ponto muito importante, no qual toda a população deve fazer parte, é estar ciente sobre os gastos e obras do Estado. É estar ciente na hora de eleger os candidatos. Estar ciente de que é necessário dar um fim à corrupção. E, acima de tudo, estar ciente de que para dar um fim a essa democracia falha, mudanças são necessárias.